considerado uma das construções mais famosas e importantes do Renascimento italiano, o Hospital dos Inocentes sinalizou para o compromisso que a cidade de Florença tinha com as crianças que eram abandonadas por seus pais diante da miséria, das guerras e das doenças que assolavam o início do século XV. Francesco Datini, um notável comerciante e filantropo da época, faz uma doação à Guilda da Seda, uma das mais ricas da cidade, para o financiamento da construção do hospital. Em 1419, Filippo Brunelleschi é contratado, e a obra do primeiro orfanato da Europa é iniciada. Localizada em frente à Praça della Santissima Annunziata, a obra teve várias fases, e somente a primeira até o ano de 1427 teve supervisão direta de Brunelleschi. A galeria na fachada ficou pronta antes do hospital, inaugurado formalmente só em 1445. Brunelleschi, ao projetar a arcada aberta na fachada, prezou por um senso de ordem de modo a conferir simetria e clareza a esse ponto de contato com a rua, além de comunicar estabilidade, diante das imprevisíveis circunstâncias sociais de um hospital para órfãos. A galeria, elevada ao nível da praça por um lance de degraus, também cumpria uma função prática, a oferecer um lugar coberto que prezava pelo anonimato dos pais que viessem a deixar seus filhos para serem cuidados no orfanato. Era a rota, um mecanismo de porta giratória que permitia isso, embora a grade de ferro limitasse o tamanho dos pequenos que podiam ser deixados. À medida que as crianças chegavam, eram imediatamente batizadas e a partir dos 2 anos de idade, colocadas para adoção. Os meninos aprendiam a ler e escrever, e depois de crescidos, geralmente viravam aprendizes de artesão. Já as meninas, ou se tornavam empregadas domésticas, ou trabalhavam na produção de seda ou lã. Eram elas as que mais sofriam com o abandono, pois seus pais não possuiriam condições para pagar um eventual dote. Foi a partir de um profundo estudo da arquitetura romana clássica, que Brunelleschi foi capaz de conceber a fachada do hospital, onde 9 arcos semicirculares se apoiam em colunas redondas de ordem compósita, uma novidade à época, compondo com as abóbadas nervuradas atrás delas e oferecendo uma sensação limpa e clara de proporcionalidade. Os elementos arquitetônicos são feitos de pietra serena, um tipo de arenito local de tonalidade cinza, que contrasta com as paredes brancas. Em comparação com a praça, é elevada por um lance de degraus. Nas extremidades é ladeada por 2 corpos inteiros, delimitada por pilastras caneladas e com um portal cada. A parte superior é composta por uma série de janelas, sublinhadas por uma moldura de cordas e com um telhado inclinado, cobrindo com um beiral saliente. Os pórticos chamam a atenção por sua harmonia, ritmo e proporção. A altura das colunas não é arbitrária e é usada como parâmetro para definir a distância entre elas e a profundidade do pátio. Se traçada uma linha horizontal ao longo do alto das colunas, é formado um quadrado com a altura da coluna e com a distância de uma coluna à seguinte. No projeto original de Brunelleschi, as rodelas na fachada da galeria não possuíam adornos. Eram simples molduras redondas em pietra serena. Foi somente em 1487 que o escultor Andrea della Robbia, encarregado de preenchê-las, confeccionou 10 medalhões com esculturas irmãs de crianças enroladas em panos, estas produzidas em terracota vitrificada. Andrea provavelmente começou com uma laje plana de argila, cuidadosamente medida para caber dentro das armações redondas de Brunelleschi, e adicionou as crianças em alto relevo em seguida, usando ferramentas para refinar os detalhes de seus cabelos, rostos e roupas. À primeira vista, o significado das crianças pode parecer muito óbvio. Afinal, tratava-se de um hospital de crianças que eram abandonadas por seus pais. Mas sua iconografia remonta ao Evangelho de Mateus, quando o rei Herodes ordena a execução de todas as crianças do sexo masculino, de 2 anos ou menos nas proximidades de Belém, episódio bíblico este que ficou conhecido como Massacre dos Inocentes, sendo também a origem do nome do hospital. O Renascimento foi de suma importância para a produção artística europeia, e revolucionou o modo de criação por meio da valorização do homem e da natureza, em oposição ao divino. Os arquitetos da época beberam de fontes gregas e romanas para retomarem em suas obras a racionalidade, por meio da geometria e da matemática, estimando pela proporcionalidade e simetria, para assim proporcionarem ao observador o completo entendimento do espaço. Filippo Brunelleschi não é famoso apenas por suas obras, mas também como criador da perspectiva linear. Portanto, não é de se estranhar que sua obra, O Hospital dos Inocentes, tenha ganhado características longitudinais tão acentuadas. O uso da perspectiva na concepção de Brunelleschi para o hospital é visível, sendo essa ânsia de regularidade e de proporção geométrica um entre os motivos que fazem dessa obra tão emblemática para o Renascimento como um todo.
No edifício do antigo hospital, atualmente funcionam creches e casas de acolhimento para mães e crianças em vulnerabilidade social, assim como também a sede de alguns gabinetes da Unicef e um Centro Nacional de Documentação e Análise da Infância e da Adolescência, mostrando que seu uso original não foi completamente perdido com o tempo, tal qual sua magnitude arquitetônica, típica de uma obra de Brunelleschi.